Olá, vamos estudar um pouco sobre os impactos das atividades humanas no solo. Algumas atividades que o ser humano faz no solo podem comprometer sua estrutura física, diminuindo a quantidade de nutrientes e alterar suas características, como a porosidade e a permeabilidade. Esse processo de degradação prejudica o desenvolvimento dos vegetais e a sobrevivência de outros seres vivos que dele dependem. Vamos ver lá. Erosão. A erosão é um processo causado principalmente pela chuva e pelo vento, em que as partículas do solo são arrastadas de um local para o outro, muitas vezes formando sulcos chamados de vossorocas. Aqui, ó, aqui é a erosão. Teve uma chuva aqui, provavelmente, e aí esse solo, essa parte, o solo que estava aqui nessa parte, ó, ela foi levada pela água para um outro local. E aí formou esses sulcos, ok? A intensificação da erosão pode provocar perda do solo produtivo e também o assoreamento dos rios. A chuva é o agente natural que mais influencia no processo de erosão, pois ela provoca a degradação de partículas do solo e a enxurrada formada transforma as partículas do solo de um local para outro, vai transportar, né, as partículas. A erosão causada pela chuva é chamada de erosão pluvial. Então, erosão pluvial é aquela em que é causada pela chuva, né? Inicialmente ocorre a degradação a desagregação das partículas do solo em razão do impacto das gotas da chuva. As partículas que foram desagregadas são transportadas pela enxurrada ou pequena corrente formada pela água da chuva. Então aqui, ó, a gota da chuva, né, cai e aí vai afastar aqui, ó, as partículas do solo e aí a água ela vai arrastar. Nas partes mais baixas do relevo, a enxurrada vai perdendo gradualmente a velocidade e as partículas do solo vão ficando aqui, vão se depositando. Então vem aqui as gotículas, separam, né, as partículas do solo, a água ela vai levar, vai arrastar as partículas do solo aqui para esse lugar mais baixo do relevo. E aqui vai se depositar. As características, né, os fatores que influenciam a erosão do solo. As características do solo, como sua textura, permeabilidade, contribuem para que a erosão ocorra de forma mais ou menos intensa. Em geral, os solos que apresentam a maior quantidade de partículas de areia são os mais desagregados. Quanto mais rápida for a drenagem da água no solo, menor é a erosão. Claro, quanto mais rápido for drenada a água aqui nesse solo, vai ter menos erosão, vai ter menos arrastar de água e de partícula para outros locais. Porque vai dificultar, né, a formação dessa enxurrada. Outro fator que influencia a erosão do solo é o relevo. Áreas com maior inclinação são mais suscetíveis à erosão, pois permite que as enxurradas adquiram maior velocidade. A vegetação é um dos principais fatores que protegem o solo, pois diminui o impacto das gotas da chuva, auxiliam na drenagem da água e melhora sua estruturação, uma vez que a partícula ficam mais aglomeradas e próximas às raízes. Então, tá mostrando, eu tô falando aqui, que, por exemplo, naqueles morros que tem nas estradas e tudo, é bom ter vegetação, ter a plantação de vegetação naqueles locais, porque aí vai dificultar a erosão, vai dificultar que chova bastante, e aí as terras que estão lá em cima, elas desçam, né, para a estrada, para o asfalto da estrada, por exemplo. E acontece muito isso nas favelas, nas pessoas que moram nos morros e tal, que moram lá em cima, tem aquele, né, aquele deslizamento de terra quando tem muita chuva, ok? Então, a plantação de vegetação pode ajudar a diminuir a erosão do solo. Vamos falar sobre compactação do solo.
ocorre por diversos motivos, os quais podemos citar a utilização de equipamentos agrícolas e o pisoteamento provocado pelos animais em criações com espaços reduzidos. Aqui está fazendo a compactação do solo através de equipamentos, né? Nas cidades, a compactação do solo em razão das construções aumenta o escoamento superficial da água, podendo causar fortes enxurradas e ter enchentes. Então, essa compactação do solo aqui, a água ela vai ficar aqui, ó, ela não vai escoar, ela não vai ter para onde escoar, certo? Ela vai ficar aqui, aí pode causar enxurradas e enchentes. Outro problema, poluição do solo. Poluição por produtos químicos. Entre eles, podemos destacar os fertilizantes e defensivos, que são os agrotóxicos, utilizados na agricultura, resíduos químicos provenientes de indústrias, resíduos urbanos, materiais radioativos e metais tóxicos. Esses defensivos aí são utilizados na agricultura, eles são aplicados com o objetivo de eliminar as pragas da plantação, aumentando a produção e melhorando o desenvolvimento dos vegetais. Porém, é muito prejudicial à nossa saúde, né? Muito tem se falado hoje em dia sobre os agrotóxicos, sobre as frutas e verduras que estão com agrotóxico, que a gente tem que estar higienizando para tentar diminuir a quantidade de agrotóxico e tudo mais. Essas substâncias, elas vão ser absorvidas, os agrotóxicos, elas vão ser absorvidas pelos vegetais, digamos o tomate, vai alcançar os seres vivos, porque a gente se alimenta de tomate, e quando isso ocorre, vai afetar toda a cadeia alimentar, né? Eu falei do tomate porque é um dos vegetais, é uma fruta, né? É uma fruta que é considerada com o maior teor de agrotóxico que tem aí. Com o crescimento dos centros urbanos, das cidades, né? O aumento do consumo de produtos industrializados, teve o crescimento na produção dos resíduos, dos lixos, tá bom? Dos lixos sólidos, né? Dos resíduos, que são maneiras indesejáveis, são materiais indesejáveis e são descartados, né? O lixo ele é descartado. Quando esses lixos produzidos são diretamente pelo ser humano, são popularmente chamados de lixo, e o descarte é incorreto desses rejeitos pode poluir o solo, principalmente pelos produtos de decomposição do lixo, como o chorume. Quando tem locais, por exemplo, pessoas, né, que tem um terreno baldio lá e pega o seu lixo doméstico, aquele que ele produziu em casa, que é, né, os resíduos indesejáveis, como eu falei aqui, ele vai lá e joga naquele terreno baldio, e aí vai jogando, aquele lixo ele vai entrar em decomposição e vai produzir um líquido preto e fedorento, chamado de chorume. Aquilo ali é poluição do solo também, né? Aí vai falar do solo e da saúde. O solo pode abrigar agentes que causam doenças no ser humano e em outros animais. Esses agentes podemos citar a bactéria Clostridium tetani, que causa o tétano. A bactéria Clostridium tetani pode ser encontrada no solo, em objetos enferrujados e também no intestino de alguns animais, e pode entrar no corpo humano através de ferimentos. Essa bactéria produz uma toxina que afeta o sistema nervoso, provoca contrações musculares involuntárias, que geralmente causam uma dor muito grande e dificuldade de respirar, em razão da forte contração dos músculos. Fica muito feio mesmo quem tem tétano, dá aqueles espasmos enormes, muito grandes mesmo, que você não consegue se controlar e é muita dor, muita dor. Essa aula baseada também no sistema Trilhas de Ensino.